E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? A gente está aí no finalzinho de 2023 e considerando que muita gente está aí se perguntando se vale a pena continuar estudando Java em 2024, eu decidi hoje mudar um pouco o foco dos meus vídeos para conversar um pouco com vocês sobre as oportunidades de Java em 2024. Mas para conversar sobre isso, a gente precisa primeiro falar um pouco sobre economia. Meu Deus, Angélica, economia? A gente não tá aí falando sobre desenvolvimento de sistemas? Pois é, economia. Por quê? Porque a economia ela tem uma relação muito significativa com o mercado de trabalho dev. Se a gente for pegar lá o ano de 2020, a gente pensa assim e lembra aquele boom da tecnologia, muita gente falando em muita demanda e pouco desenvolvedor para atender, né, essa demanda. A gente falava que até 2030 a gente teria um déficit, né, no mercado de trabalho em relação a desenvolvedores e muita gente decidiu migrar, né, para essa carreira, que realmente é uma carreira bem interessante, tem bons salários. Só que em 2023 a gente viu uma modificação desse cenário. E aí muita gente não entendeu por que esse cenário se modificou tanto, né? A gente teve layoffs, pouca vaga. Aliás, os requisitos para entrar nas vagas ficaram um pouco mais difíceis. Lá em 2020 a gente tinha um trainee entrando como júnior, um júnior entrando como um pleno, não precisava atender todos os requisitos e eles já colocavam na vaga. Hoje já, 2023 foi um pouco diferente para quem tentou aí entrar no mercado ou quem já está no mercado sabe do que eu tô falando. Realmente foi mais difícil, né? Tanto entrar na área quanto escalar, né? Na área de desenvolvimento se tornou um pouco mais difícil. Mas por que isso aconteceu? Isso tem uma relação muito grande com a alta na taxa de juros do Brasil. Em 2023, a gente tem aí, em dezembro de 2023, uma taxa de juros de 11,75%. O que a taxa de juros significa, né, influencia nesse caso? Quando a gente fala em uma taxa de juros alta, a gente pensa que todo mundo que tem dinheiro para investir acaba procurando o banco. CDBs, enfim, outros tipos de investimento em renda fixa se tornam muito mais vantajosos para os investidores. Então, se eu tenho um dinheirinho lá para guardar, considerando que a taxa de juros está lá em 11,75, chegou a 13,75 em 2023, os investidores, né, eles pegavam esse dinheiro e colocavam aonde? Nos CDBs, nas rendas fixas, porque eles conseguiriam ganhar essa rentabilidade, 13,75, 11,75 atualmente. Lá em 2020 era um pouco diferente, porque a taxa de juros estava lá em 2%. Poxa, para quem tem dinheiro para investir, um rendimento de 2% é baixíssimo, é muito pouco, não rende praticamente nada. Então, muitas pessoas viram nas startups, né, nas fintechs, oportunidades de investimento, de ganhar essa rentabilidade que na renda fixa eles não estavam ganhando. E foi aí que deu esse boom na tecnologia. Porque começaram a surgir muitas startups. Essas startups elas ganharam muitos investimentos, que são esses investidores que precisavam fazer esse dinheiro deles render. E essas startups elas começaram a demandar muitos desenvolvedores. Como elas tinham muito dinheiro, né, muito capital, né, desses investidores, o que elas faziam? Elas entravam no mercado de trabalho dev e ofereciam altos salários para os desenvolvedores entrar, né, nesse mercado de trabalho. E muitas empresas ali, acostumadas a pagar um valor um pouco menor, às vezes não entendiam por que esse profissional estava saindo dessa empresa depois de, sei lá, 10 anos de trabalho, porque a startup estava vindo com preços muito, muito, muito competitivos e muito difíceis de bater. Então, muita gente saiu das suas empresas lá de 10, 15 anos para entrar nessas startups. As empresas que já estão há muito tempo no mercado, por sinal, acabaram ficando com esse déficit, né, de profissionais. E aí, muita gente acabou tendo a oportunidade de entrar nessas empresas e também, né, nessas startups, porque as startups também, elas abriram tanto demanda para quem está começando, quanto para quem já está há bastante tempo no mercado de trabalho. Então, a gente via aí muito sênior, muito pleno, muito júnior, muita vaga para júnior, tinha assim, nossa, vários programas de trainee na época, pagando muito bem. Aliás, você ficava ali 6 meses como júnior, já estava pleno, 6 meses já estava sênior, era realmente um mercado bem competitivo.
Mas quando a nossa taxa de juros subiu, as startups que não tinham um bom rendimento, que ainda não se mantinham, né, com o seu próprio rendimento, né, não conseguiam se manter por elas mesmas, elas ainda precisavam do capital dos investidores para se manter, acabaram falindo. E aí a gente começa a ver essa coisa dos layoffs. Ah, layoff para cá, layoff para lá, e todo mundo pensava, poxa, o Brasil tá quebrando, né, tipo, o que que tá acontecendo? O mercado deve não tá mais bom. Acho que não é bem isso, tá? Eu acho que foi essa questão de que muitas startups elas não tinham esse potencial para se manter no mercado sem esse dinheiro, esse grande aporte dos investidores. E aí, muitos devs acabaram, né, não pedindo, enfim, no mercado de trabalho de novo, né, procurando outros empregos, e aí deu uma desaquecida aí no mercado dev. Mas tem uma grande possibilidade de que no ano de 2024 essa taxa de juros comece a baixar. Então, a gente já teve, né, essa diminuição. A gente estava ali em 13% no meio do ano, hoje já está em 11,75%. Já é uma diminuição significativa, mas ainda não é o suficiente para a gente ver os investidores colocando, né, dinheiro nas startups e fomentando, né, esse mercado. Porém, nós javeiros, a gente tem uma pequena vantagem em relação a tudo isso, porque grande parte das empresas, e eu tô falando de empresas mais consolidadas, tá? Empresas como instituições financeiras e outras empresas um pouco mais antigas aí no mercado de trabalho, elas usam Java. Não vou dizer 100%, tá? Mas vamos dizer que 80% das startups, elas não usavam Java. A maioria usavam outras tecnologias que estavam no hype, né? Tecnologias que estavam mais em foco no momento. E o Java ele acabou sendo um pouco esquecido pelas startups, mas pelas empresas de maior porte, como instituições financeiras e outras, tá? Não vou listar aqui uma por uma, mas empresas como o Santander, a Adel, o Magazine Luiza, entre outras, eu sei que usam o Java como uma tecnologia de referência para o back-end. E por isso, a gente vê que o Java ele ainda é muito forte no mercado de trabalho. Tanto que se você fizer uma pesquisa sobre os layoffs, as demissões em 2023, pouca coisa vai ser demissão de pessoas que trabalhavam com Java. A maioria são de outras tecnologias. Então, acho que essa é uma vantagem para quem estuda Java. A vantagem é as empresas que têm mais consolidação no mercado de trabalho, são empresas que estão há mais tempo aí, né, na nossa economia, que têm pilares mais sólidos, né, que não dependem de dinheiros de investidores, são as empresas que mais utilizam Java. Por isso, eu acredito que Java seja uma linguagem muito sólida e muito importante, né, para o nosso mercado de trabalho e que ainda tem muita demanda no nosso dia a dia. Inclusive, em empresas internacionais, a gente vê muito, tá? Muitas vagas internacionais são focadas no Java. Eu fiz aqui uma pesquisa, então, da média salarial brasileira, tá? E também da média salarial mundial, quando se fala em salários de desenvolvedores Java. Para vocês terem uma noção, a gente tem aqui pelo Glassdoor, tá? Uma média para salários de desenvolvedores Java Júnior de 3 a 5 mil reais por mês. Para desenvolvedores Java Pleno, de 6 a 8 mil reais por mês. E para desenvolvedores Java Sênior, de 9 a 12 mil reais. Porém, quando a gente fala em Java Sênior, eu acredito e conheço pessoas que ganham muito mais que 12 mil reais, tá? Então, essa média, ela é uma média, claro, como tá bem explicado aqui, mas existem cargos com muito mais remuneração do que 12 mil reais. Inclusive, líderes técnicos Java, eles ganham muito mais que 12 mil, tá? Já quando a gente fala na média salarial do mundo, né? Principalmente aqui eu peguei as médias de Los Angeles, tá? E de New York. A gente tem uma média de 71 mil dólares a 118 mil dólares anuais, tá? Pensando aqui, vamos fazer um cálculo aqui. Quanto que isso daria por mês? 118 dividido por 12. Seriam 9,8 mil dólares mensais, tá? E isso, considerando o dólar hoje, vamos ver quanto tá o dólar hoje. Dólar hoje, 4,94.
a gente tem aí R$ 48.000 por mês. Cara, é muita coisa, né? Então, essa é uma média de um desenvolvedor júnior, tá? Lá em Los Angeles. A gente tem uma média de 89 a 137 mil dólares anuais também de um desenvolvedor Java pleno e de 113 a 167 mil dólares anuais para um desenvolvedor Java sênior lá em New York, nos Estados Unidos. Vamos ver aqui, 167 mil dólares dividido por 12 seria uma média de 13 mil dólares mensais, vezes 4,97, são 69 mil reais. Pouquinha coisa, né? Quase nada, a gente nem sabe o que é isso. Então, assim, quem tem inglês ou quem tem ainda a possibilidade de aprofundar seu inglês, melhorar seu inglês, acho que é uma língua que vale muito a pena aprender, tá? Porque a gente tem muita vaga Java para fora do Brasil e elas pagam muito melhor do que o Brasil está pagando hoje para os desenvolvedores. Mas o Brasil também paga muito bem, tá? Considerando aí outras profissões, o desenvolvedor ele tem um salário bem atípico, tá? Em relação a outras profissões aqui no Brasil, tá? Importante aqui, e eu quero conversar um pouco com vocês, falando em salário, sobre as diferenças entre CLT e o PJ cooperado. Muitas vezes, quando as entrevistadoras vêm falar com a gente, elas perguntam: ah, você prefere o salário CLT ou você prefere PJ cooperado? E muita gente não entende, né, qual a principal diferença entre o CLT ou o PJ, ou às vezes se questiona: será que vale a pena ser CLT? Será que vale a pena ser PJ? Primeira coisa que eu acho que é importante falar com vocês é que se você estiver começando, se essa for a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, ou se for uma oportunidade de sair de um estágio para um júnior, o salário ele não é a coisa mais importante nesse momento, tá? Eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei na área de tecnologia, eu comecei como uma trainee em Java e eu ganhava uma média salarial de R$ 1.700. Com os descontos dava aí R$ 1.500. Poxa, parece. Se você olhar assim, poxa, para quem ainda mora com os pais, tem uma renda, não depende tanto dessa renda, 1.500 é tranquilo, né? Para um trainee, para um estágio. Não era bem a minha situação, eu já tinha a minha casa, já dependia então do meu salário para pagar minhas contas e foi um período bem difícil. Mas, como o meu foco em trabalhar como desenvolvedora era muito grande, eu não pensei duas vezes e aceitei a vaga. Porque para mim o que importava era entrar no mercado de trabalho e, né, dar a minha guinada inicial nessa profissão. Porém, não demorou muito. Eu acho que foram mais ou menos 4 meses e meio surgiu a minha primeira oportunidade como uma desenvolvedora júnior. E então isso foi uma surpresa para mim, porque a gente ouvia falar muito que de uma stack para outra, né? Por exemplo, de desenvolvedora trainee para júnior, de júnior para pleno, falava assim 1 ano, né, de carreira. E claro que foi com muito esforço, mas em 4 meses e meio, mais ou menos, eu já consegui entrar como desenvolvedora júnior. E aí o salário já foi condizente aí com o que a gente vê em desenvolvedora Java Júnior. Então, assim, se você estiver começando, não, o seu foco não pode ser o salário. O seu foco tem que ser entrar na profissão. Porque depois que você tem a experiência da profissão, depois que você puder colocar no seu currículo que você foi um desenvolvedor em alguma empresa, tudo vai mudar. Tudo vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil você entrar em vagas júnior, pleno, enfim, depois que você tiver experiência. Então, esse é a primeira dica que eu dou. Se você estiver começando, não importa o salário, importa começar. Mas se você já tiver, né, no ramo da programação e tiver dúvidas sobre o que escolher, CLT, PJ ou muitas vezes perguntam qual a sua pretensão salarial e você tiver dúvidas, a primeira dica que eu dou é: PJ sempre tem que ter um salário maior que CLT. Por quê? Tanto PJ quanto cooperado, né? Que é uma outra modalidade que surgiu aí com esse boom da tecnologia. Porque o PJ e o cooperado, eles não têm diversas vantagens que o CLT tem.
O CLT, ele tem 13º, ele tem o seguro-desemprego, ele tem as férias remuneradas e também com 1/3. O CLT, ele vai ter aí, muitas vezes, plano de saúde, plano odontológico, PPR, enfim, uma infinidade de coisas que o pessoal costuma oferecer aos CLTs e o PJ e o cooperado não tem, tá? Então, é importante que seja colocado na ponta do lápis isso, porque o PJ e o cooperado, eles têm que ter uma organização financeira bem maior do que o CLT. Porque o PJ e o cooperado, se você for demitido hoje, amanhã você não tem um centavo. Você ganha aquilo que trabalhou e ponto. Não tem o seguro-desemprego, não tem aí a multa rescisória que o CLT tem. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, se você acha que não tem uma organização financeira suficiente para ser um PJ ou um cooperado, escolha sempre pelo CLT. Caso você ache que consegue fazer essa organização financeira, guardar um pouco, né? Isso eu digo para o PJ e para o cooperado, mas o CLT, sempre que for, tente sempre guardar, né, o seu salário, porque a aposentadoria é uma coisa bem importante a ser pensada, investimentos também são importantes, e aí aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu trabalhei num projeto bem legal, sobre investimentos, para quem aí investe em FIIs, em ações. Eu trabalhei num projeto bem bacana que foi a Évolo, até vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, e esse projeto ele ainda está em andamento, mas 90% do site é gratuito para quem faz investimentos em ações e FIIs. Vocês têm ali uma base bem boa para investir, para saber qual ação escolher, qual FII escolher. É um projeto bem legal, então quem tiver interesse aí, quem for investidor ou quem está pensando em ser investidora, acesse aí e dê uma olhada no site se quiserem tirar dúvidas comigo, então deixem aí nos comentários. Fechando parênteses, quando a gente fala em CLT, a gente também tem que fazer a nossa reserva, mas PJ e cooperado, eu não tenho dúvida que a reserva é mais importante ainda. Porque se você for demitido hoje, amanhã você não tem um centavo no bolso, tá? Então, você precisa... Nem sempre é fácil se recolocar no mercado de trabalho. Mesmo com uma grande quantidade de demanda no mercado de trabalho, a recolocação, ela tende a demorar de 2 a 3 meses. Então, se você não tem uma reserva de emergência, como é que você vai fazer daqui a 2, 3 meses para se manter? Você precisa, né, dessa reserva de emergência para conseguir se manter, né, no mercado nesse período. Outra coisa que, além de todos esses benefícios, um benefício que chama bastante atenção com a diferença, né, entre o CLT e o PJ, principalmente o PJ, tá, são as férias, porque o PJ, ele não tem férias remuneradas. O cooperado, muitas vezes, eles tendem a fazer uma disposição contratual que permita que o cooperado tire aí 10 dias de férias, 10 dias úteis de férias remuneradas. Às vezes mais, às vezes menos. Mas o PJ não tem férias remuneradas, então isso é bem importante, tá? Porque a gente precisa descansar a cabeça também, né? O trabalho como deve, ele exige muito da nossa capacidade mental e descansar, ter as férias é importante e o PJ não tem essas férias remuneradas, então isso também tem que ser colocado na balança. Outra coisa que eu falo por experiência própria, porque eu já vivi isso, o cooperado e o PJ, eles muitas vezes vão pegar os colegas de trabalho que são CLT, muitas vezes isso acontece, né? Falando sobre, o nosso PPR, o que eu vou fazer com o meu 13º, eu quero tirar meus 30 dias de férias, não aguento mais, e aí você fica tipo, poxa, podia ser eu tô fazendo a mesma coisa que os meus colegas, mas eu não tenho essa vantagem. Então, pensem bem, tá? Isso não quer dizer que o CLT é melhor que o PJ ou que o cooperado, eu acho que vai valer do perfil de cada um, mas o PJ e o cooperado sempre tem que ter uma remuneração maior que o CLT. Esse é o principal ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Fiz uma pesquisa aí no LinkedIn procurando vagas de desenvolvedor Java Júnior, Pleno e Sênior. E eu queria conversar um pouco sobre esses requisitos, né? O que esperar das vagas para 2024.
Então, aqui a gente tem uma vaga de desenvolvedor júnior, ela foi lançada ali há 2 semanas. Essa busca é bem recente, então, na verdade, é um full stack, tá? Isso é bem comum nas vagas júnior, mas a gente consegue encontrar vaga só Java, tá? Por acaso, eu acabei pegando um desenvolvedor Java full stack júnior aqui. Então, aqui a empresa fala um pouco sobre a empresa, uma área que trabalha na área de saúde, fala aqui sobre as responsabilidades, né? Mas aplicar habilidades, realizar testes unitários, ó. O que eu falo muito sobre testes unitários aqui, que é um dos requisitos importantes, né, em todas as vagas, Junior, Pleno e Sênior, e tá aí. Todos os meus vídeos eles ensinam a fazer testes unitários, então não percam a oportunidade de aprender mais sobre isso. Aqui, um dos requisitos, e é uma coisa que eu defendo bastante, fazer a faculdade de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software. Muitas vezes, muita gente já me perguntou, e aí, Angélica, vale a pena fazer a faculdade? E eu digo que sim, porque por mais que por muito tempo não foi exigida, eu acho que é uma tendência do mercado começar a exigir a faculdade de qualquer faculdade na área, né, de desenvolvimento, de TI, enfim. E eu acho que é importante, tem muitas faculdades online, enfim, semipresenciais, para quem não tem condições, né, de ir presencialmente todo dia a uma universidade. Elas são fáceis de fazer, não são faculdades caras. Eu acho que vale investimento porque eu acredito que a tendência no mercado de trabalho é exigir, sim, cada vez mais a formação acadêmica, como é o caso dessa vaga júnior aqui, que é bem recente. Então, olhando para os requisitos aqui, a gente tem a formação acadêmica, né, em uma área relacionada, um conhecimento básico em programação Java. Aqui a gente tem o conhecimento mais básico, o CRUD, por exemplo. Todos aqueles meus vídeos que trazem o CRUD básico, com JPA, enfim, com Swagger. Isso é o Java básico, é entender um pouco sobre como montar um método, como entender os métodos, tá? Esse é o Java básico. A familiaridade com os conceitos de orientação a objetos e estrutura de dados, e isso também tá no nosso Java básico, também tá nas nossas técnicas de CRUD, enfim, de códigos e de métodos que a gente acabou montando aí nas nossas APIs. Capacidade de trabalhar em equipe, ser proativo, ter boa comunicação, isso é bem importante, porque uma das coisas que eu vejo que mais exigem atualmente é essa proatividade, essa comunicação, não ser uma pessoa retraída, buscar as tarefas, não esperar que elas sejam dadas a você. Desejo genuíno de aprender e crescer como desenvolvedor de software, um ambiente de trabalho colaborativo e inovador e oportunidades de aprendizado e crescimento profissional. Isso aqui já não é nem requisito, né? Isso aqui é como a empresa é. Acho que, olha só, muito simples. Eles estão querendo aqui um conhecimento. Falavam em full stack, mas eles só pediram um conhecimento básico em Java e uma formação acadêmica aí na área. E familiaridade com conceitos de orientação a objeto. E não quer dizer que você precisa dominar, é uma familiaridade. Então, é uma vaga simples, tá? É uma vaga que é possível, sim, com pouco conhecimento. Basta se esforçar um pouco, buscar entender cada vez mais aí os conceitos de Java, aprender, fazer os meus vídeos aí que ensinam muitas APIs aí, também treinar também sem olhar o vídeo, né? Tentar construir os métodos sem olhar os vídeos. E ali, o que é interessante aqui, ó, realizar testes unitários, para vocês verem como tanto o Java, lá no início, já o Java Junior já é exigido o teste unitário, que é uma coisa que eu pego bastante aqui nos meus vídeos. Já quando a gente vê uma vaga de desenvolvedor Java pleno, também é uma pessoa desenvolvedora de software, back-end Java pleno. É uma vaga aqui de 3 semanas atrás, é uma vaga híbrida, tá? Ela não é 100% home office. Mas aqui as responsabilidades. Então, desenvolver aplicações robustas e eficientes utilizando Java 11 e Spring Boot. Geralmente a gente está usando nos nossos vídeos Java 17. E pouca coisa muda do Java 8, Java 11, Java 17, são algumas questõezinhas, mas se você sabe codar em Java 8, você sabe codar em Java 11, sabe codar em Java 17. Spring, né, que é o que a gente bate muito nos nossos vídeos.
implementar arquiteturas de microserviços escaláveis. Então, o nosso último vídeo ele falou muito sobre os microserviços. A gente construiu aí uma aplicação com microserviços e com BFF. Então, aqui entra essa questão da arquitetura de microserviços. Colaborar na definição e otimização de esquemas de banco de dados Postgre é um dos que a gente mais utiliza hoje nos vídeos. Integrar sistemas e componentes para garantir a interoperabilidade. E implementar e gerenciar containers Docker. Os diferenciais aqui seriam CI/CD. Para o Java pleno é o mínimo que se espera, né? Entender as práticas de CI/CD. Criação de features, subidas em deploy, como fazer a parte de colocar na develop, release, também a questão de pull request, aprovações, isso é um básico para um desenvolvedor pleno. Conhecimentos sólidos em bancos de dados relacionais, que seriam o Postgres, SQL e NoSQL, que seriam os bancos de dados mais voltados aí para o MongoDB. A gente não tem nenhum vídeo sobre o MongoDB, mas esse é uma promessa para 2024, a gente trabalhar um pouco com o MongoDB, né, nos nossos vídeos. Habilidade em orquestração de containers usando Kubernetes. Kubernetes, ele tem a ver mais com o serviço na nuvem, tá? Por exemplo, você pode pegar um microserviço e esse microserviço, ele tem uma demanda muito grande. Então, o Kubernetes, ele te permite colocar mais de um desses, uma réplica desse microserviço no ar. Então, em vez de colocar um cadastro de usuários, um microserviço só, você replica ele em um ou mais, e aí ele vai atender melhor essa demanda dos usuários. Requisitos escolaridade mínima aqui, ó. Vocês veem que no Júnior eles já estavam pedindo a escolaridade cursando, né, áreas de TI. Já no pleno, a gente não tem nenhuma escolaridade mínima, ou seja, indiferente. O que eles querem é que você saiba, né, trabalhar com tudo isso aqui. Se você souber isso aqui, a sua escolaridade já é indiferente. E aí tem alguns requisitos aqui, como experiência em desenvolvimento back-end com Java 11, proficiência com Spring, conhecimento dos bancos de dados Postgres, familiaridade com práticas ágeis e metodologias de desenvolvimento, habilidades de resolução de problemas e trabalho em equipe. E para vocês verem como continua não sendo muito diferente as vagas de Java Sênior, eu acho que o que muda de uma para outra é o todo, sabe? É a forma como você estrutura os microserviços, quando a gente fala em arquitetura de microserviços, né? Não é uma coisa tão exigida do Júnior, mas com certeza é uma coisa muito mais exigida do Sênior. O Sênior, ele precisa entender onde é preciso trabalhar com microserviços e onde não é, qual arquitetura seria melhor usar nesse caso, se você precisa de uma mensageria ou não, como, né, desenvolver isso, saber entender a demanda, né, que vem do cliente, saber, de certa forma, refinar ela e passar para o desenvolvedor. Eu acho que essa é as principais características que a gente vê aí sendo exigidas de um sênior, de um líder técnico, que não são tão exigidas do pleno e do júnior. Mas de resto, o Java, né, a nossa linguagem, ela é exigida de uma forma igual para todos. Então, a desenvolvedor Java Sênior é uma vaga aqui de 2 dias, é remoto, tempo integral. E a missão aqui, desenvolvimento de funcionalidades no back-end, realizar a criação de novas funcionalidades, é preciso conhecer JPA. JPA não é nada mais do que o que a gente usa para fazer a nossa relação, o nosso relacionamento com o banco de dados aí no Java, né? Nos nossos códigos, a gente usa muito o JPA. Maven, muitos dos meus vídeos eu uso o BitGradle, mas o Maven ele também não muda muito, né, em relação a isso, é só a forma de importação das dependências. Controle de versão com Git, aí é a criação, né, de features, de develop, de releases, hotfix. Eu posso até fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários. Experiência com banco de dados, eles nem falaram aqui qual banco de dados é, mas eles falam em conhecimento de linguagem SQL, né, SQL, então acredito que seja um banco de dados Postgres ou qualquer outro banco de dados SQL. Desenvolvimento de API com Swagger,
muito trabalhado aqui no nosso canal, o desenvolvimento de API com Swagger, né, que ele é bem interessante, principalmente para documentação, utilizando a autenticação JWT ou Auth2. Aqui a autenticação JWT a gente também não trabalhou em 2023, mas é uma proposta minha trabalhar com vocês com a autenticação em 2024, também é um requisito bem interessante, muito fácil também de fazer, que ela é bem importante no nosso dia a dia como desenvolvedores, né? Trabalhar com segurança do código, a autenticação é uma das formas de segurança dos nossos códigos. Utilização de serviços de cache, Redis. Aqui a gente está falando de... O Redis, ele é como se fosse um banco de dados que ele, de certa forma, ele cacheia dados para que as requisições no nosso banco de dados, por exemplo, em vez de a todo momento ir até o banco de dados buscar uma informação, se essa informação é, de certa forma, imutável por um certo período de tempo, se ela não tem nenhuma possibilidade de mudar em um determinado período de tempo, é muito mais interessante a gente cachear na nossa aplicação essa informação através do Redis, por exemplo, é um dos exemplos, e aí depois o Redis ele grava essa informação e ele não vai todo o tempo no teu banco de dados, ele simplesmente chega no Redis e manda direto de volta a informação. É uma forma de economizar um pouco, né, nas requisições de banco de dados, que é uma das coisas que mais é pensada hoje em dia, né, na programação. Experiência com Spring Boot. Quando a gente fala em Java, existem muitas formas de trabalhar sem o Spring, mas é uma das mais hoje em dia utilizadas, é Java com Spring. E experiência com testes unitários. E tá aí os nossos testes unitários de novo, como eu sempre bato, eles são uma forma de garantir a confiabilidade e a segurança do código e são pré-requisitos tanto do Java Junior ao Java Senior. E aí diferenciais aí como o uso de AWS e Azure DevOps. Então, com tudo isso que eu falei para vocês, eu acho que a mensagem que eu quero dizer é que sim, vale a pena estudar Java em 2024, porque, como eu falei já durante o vídeo, é uma linguagem que tem muita oportunidade, inclusive para trainees. Eu vi aí há pouco tempo uma empresa com contratações de trainee para Java, tem muita oportunidade ainda no mercado de trabalho. É uma linguagem que é muito segura e muito utilizada pelas empresas. E ela é uma linguagem que continua ganhando atualizações, né, novas versões. A gente tem aí o Java 21 que veio esse ano e acredito que tem expectativas para novas versões do Java. E ela muda muito pouco de uma versão para outra. Então, quando você aprende uma versão, você consegue aprender outras e isso é bem interessante porque tu consegue se manter atualizado de uma forma um pouco mais fácil. E principalmente aquilo que eu falei antes de que muitas empresas sólidas no mercado, que principalmente instituição financeira, poxa, quando é que você vê que uma instituição financeira aí de tantos anos entrou em falência, enfim, fez layoff? É muito raro. Então, elas, digamos que 90% delas utilizem o Java ainda como uma linguagem, né, principal no back-end. E então o Java ele é ainda uma linguagem forte no mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto no exterior, e vale sim a pena continuar estudando essa linguagem, porque as oportunidades no mercado de trabalho continuam surgindo e o salário com certeza compensa todo o nosso esforço. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fiquei muito feliz em produzir aí algo diferente para vocês. Se vocês ficaram com dúvidas sobre alguma coisa do que eu falei aqui, deixem nos comentários. E digam aí para mim também qual é a expectativa de vocês aí para 2024. Se é começar na área, se é conseguir uma vaga em uma senioridade maior. Deixa aí nos comentários, então, para a gente conversar um pouco sobre isso. No mais, esse é o meu último vídeo de 2023. Agora, 2024, a gente vem com mais novidades aí, mais desafios para Java. E aguardo vocês, então, aqui no meu canal em 2024 com muito mais conteúdo e muito mais aprendizado. Um beijão e até o próximo vídeo.